Querido Deus, neste momento, Senhor, nós queremos aprender aos teus pés, como uma criancinha de colo, Senhor, como uma criança em tenra idade. Queremos aprender, Senhor, os tesouros escondidos que existem dentro da tua palavra. Nos ensina, ó Deus, a compreendermos o que é a fé, como exercer a fé. Que o Senhor possa, a cada dia, a cada momento, Senhor, nos ensinar de forma prática, ó Deus, como ter a verdadeira fé. Como ter aquela fé que Jesus Cristo teve. Uma fé que nunca duvidou da tua palavra. Que nunca duvidou sequer de nenhuma das promessas que o Senhor havia prometido. É essa mesma fé que o Senhor quer nos dar. São estas bênçãos que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá. O título da nossa palestra de hoje é Fé na Palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. A palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aqui nós temos uma base firme e sólida na palavra de Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, aonde não existe a palavra de Deus, não tem como existir a fé. Então, para a fé subsistir, para a fé existir, precisa haver a palavra de Deus. Então, esse texto é um texto básico para entendermos que a palavra de Deus, ela é quem produz a fé. Que a palavra de Deus, que a fé, ela vem pela palavra de Deus. E existe uma necessidade de entendermos sobre a fé. É por isso que a serva do Senhor, ela vai dizer, na Review and Herald, 18 de outubro de 1898, ela diz assim: fui a uma reunião dos estudantes na capela da escola. Umas 80 pessoas estavam presentes. A sala estava cheia. Foi passado 1 hora em leitura e admoestações sobre a necessidade de que compreendessem como exercer a fé. Essa é a ciência do Evangelho. A Escritura Sagrada declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Conhecer o que a Bíblia quer dizer quando insiste na necessidade de se cultivar a fé é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Sofremos muita dificuldade e dor por conta da nossa incredulidade, ignorância sobre como exercer a fé. Devemos romper com as nuvens da incredulidade. Não podemos ter uma experiência cristã saudável. Não podemos obedecer ao evangelho que leva à salvação, até que a ciência da fé seja melhor compreendida. E até que mais fé seja exercida. Não pode haver perfeição de caráter cristão sem desenvolver essa fé, que atua por amor e purifica a alma. Então, vamos entender. A serva do Senhor, ela nos diz da necessidade de compreendermos a ciência do Evangelho, que é como exercitar a fé. E é interessante notarmos que, por conta da nossa falta de fé, nós sofremos muito. E a incredulidade, ela fala mais alto, nós
cremos mais na incredulidade do que na verdadeira fé. Então, queridos, vamos entender que sem a verdadeira fé, como Ellen White está dizendo, não pode haver perfeição de caráter. Por que não pode haver perfeição de caráter? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem como você apresentar um caráter perfeito se não for pela fé. É interessante que a serva do Senhor, ela diz assim, ó, eu gostaria de me frisar nesta parte, ela diz, sofremos muita dificuldade e dor por conta da nossa incredulidade. Quantos de nós aqui não já passamos por esta experiência? Ela continua, incredulidade, ignorância sobre como exercer a verdadeira fé. Então, infelizmente, muitas vezes acontecem algumas situações que, ao olhar humano, não tem como ser resolvido. A Ellen White vai dizer que é neste momento que a fé, ela entra. É nesse momento quando as nuvens negras, as densas nuvens negras, se colocam no meio, se interpõem no meio. Aí ela diz, este é o momento de exercitar, de exercer a fé. E por conta da nossa incredulidade, nós temos sofrido como um povo de Deus. Na verdade, é por conta da nossa incredulidade que até hoje nós estamos aqui neste mundo. Assim como Israel era para passar apenas 40 dias e não 40 anos, o movimento adventista, logo após 1844, se tivesse avançado na mensagem do terceiro anjo, logo após 1844, Cristo teria voltado. Assim também se deu em 1888. Se o povo de Deus tivesse a fé de Jesus, se o povo de Deus tivesse aquela fé que traz a vida de Cristo para dentro dos corações, em poucos anos, Cristo teria retornado à Terra, logo após 1888. Então, na verdade, o que impede todas as bênçãos é a falta de fé, é a incredulidade, que nos impede de recebermos todas as bênçãos que nos foi dada, que nos foi prometida. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que toda sorte de bênção foi dada para mim e para você. Vamos ver. Nós vivemos ainda na dimensão da incredulidade, porque na dimensão espiritual não existe doença. E na dimensão espiritual, como Efésios vai dizer, nós estamos sentados junto ao trono de Cristo pela fé. Então, quando nós entendemos a dimensão espiritual, quando nós sentarmos com Cristo pela fé no santuário, quando nós entendermos como pegar estas bênçãos, não tem como você ter as bênçãos espirituais sem ter a fé. Então, é interessante notarmos isso, e notarmos toda essa questão de que as bênçãos espirituais, elas estão na dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, ela se compreende espiritualmente. Uma vida de comunhão, uma vida de consagração, uma vida de entrega a Deus a cada dia, a cada hora, a cada momento. Então, por conta da nossa incredulidade, nós não temos todas as bênçãos que Deus já falou que temos. Ellen White fala em Parábola de Jesus que todos os dons de 1 Coríntios capítulo 12 já foi nos dado. Por que nós não vemos dom de cura? Por que nós não vemos o dom do amor no nosso meio? O dom da fé, que até a fé é um dom. O dom do arrependimento. Porque nós não cremos nos dons. E esses dons, todos eles, como diz Ellen White em Parábola de Jesus, ele já nos foi dado. Mas por que nós não temos? Por conta da nossa incredulidade e ignorância sobre como exercitar, como exercer a fé. Então vamos dar continuidade. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Esta declaração é a síntese do que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre o Evangelho.
O evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas somente de todo aquele que crê. Percebam que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O próprio texto já nos deixa bem claro. Crer é fé. Se você não tem fé, não tem como você receber o evangelho. Não tem como você ter o poder do evangelho. Então, percebam que tudo está envolvido na fé. Se você não tiver fé, você não pode agradar a Deus. Se você não tiver fé, nenhum culto seu é agradável ao Senhor. Tudo que não vem de fé é pecado. Então percebam que para a gente agradar a Deus, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Como Romanos 1,16 nos deixa bem claro. O justo viverá pela fé. Todas as vezes que eu li essa citação, eu não entendia. Eu fazia aplicação para o tempo de angústia. Eu colocava esse texto apenas para o tempo em que a igreja fosse perseguida e que Deus iria levar comida para o povo. Deus iria ter que viver verdadeiramente pela fé, não teria nenhum apoio humano e etc. Mas, na verdade, queridos, este texto, ele precisa viver, ser uma realidade da nossa vida agora. Porque quando a Bíblia vai dizer que o justo vive pela fé, o que é viver? Viver é respirar, viver até vida. É porque toda a sua vida é de fé. Tudo o que você faz é produzido pela fé. Então é isso que nós precisamos entender. Quando a Bíblia vai dizer, o justo viverá pela fé. É interessante, quando eu estava lendo este verso, eu me recordo uma vez que o Espírito Santo colocou na minha pequena cabeça, onde ele disse assim, ó, fazendo a troca desta palavra justo por justiça e trocando o O pelo A, se dá o seguinte, a justiça viverá pela fé. Então, a única maneira da justiça de Deus viver na sua vida é pela fé. Claro, se nós trocássemos estas palavras. Mas justo e justiça são sinônimos. Então, a maneira da justiça viver é pela fé. Mas quanto da sua vida tem que ser de fé? Todo o seu viver. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o justo viverá pela fé. Eu gostaria de ler com vocês, na página 35 deste livro Vivendo pela Fé, diz assim, mas o justo viverá pela fé. Isso significa que toda a sua vida será de fé. Como disse o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na carne, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí ele diz, fé não é uma questão de momento. Se você acredita em algo hoje e está em dúvida amanhã, você não tem fé. A fé, ela é contínua. É um fundamento eterno. Você vive através de respiração. Não é possível viver se respiramos num dia e deixamos de respirar no dia seguinte. Será que tem como a gente passar hoje o dia todo respirando? E eu digo, eu vou passar hoje o dia todo respirando e amanhã eu não vou respirar. Será que tem como isso acontecer? Não, é morte na certa. Aí ele continua. Assim que você parar de respirar, deixará de viver. Assim também é com a fé. Quando sua fé cessa, sua vida justa cessa. Então, quando você deixa de exercer a fé, o que acontece? A sua vida justa cessa. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a maneira da justiça viver é pela fé. A maneira do justo viver é pela fé. Então, se ao menos um segundo, uma hora, um dia, qualquer momento, se ele deixar de exercer fé, ele não é mais justo. Continua. Assim também é com a fé. Quando sua fé cessa, sua vida justa cessa.
Se você exercer fé com a mesma frequência com que você respira, você será justo enquanto viver. Então, quando nós deixamos de exercer fé, é por isso que a Bíblia vai dizer que falta de fé é pecado. Sabe por que todas as vezes você peca? Porque você deixa de exercer fé. Então, quando você deixa de exercer fé, você peca. Agora, se você estiver permanente com a fé, estiver exercendo fé com a mesma frequência, da mesma maneira como você vive, você será justo em toda a sua maneira de viver. Então, vamos dar continuidade. Nele, a justiça de Deus é revelada. A justiça de Deus corresponde à lei perfeita de Deus, que nada mais é do que a transcrição de sua própria justa vontade. Toda injustiça é pecado ou transgressão da lei. O evangelho é o remédio de Deus para o pecado. Sua obra, portanto, deve ser levar o ser humano à harmonia com a lei, fazer com que os princípios da lei justa se manifestem em sua vida. Mas tal obra é completamente pela fé. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Então, a lei de Deus, ela é revelada na nossa vida pela fé. É por isso que quando nós vamos lá para o livro de Romanos, lá no capítulo 3, tem um texto que é bem interessante. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 27, diz assim, ó: onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A lei das obras é a mesma lei da fé? Sim. Mas qual é a diferença? A diferença é em como você recebe esta lei. Quando você recebe esta lei apenas em tábua, não tendo vida, ela apenas te condena. Mas quando você recebe a lei viva, como disse Jesus, os mandamentos são vida. Então, quando você recebe a lei pela fé, aí sim você terá vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Então, como nós temos recebido a lei? Nós temos recebido a lei pela fé ou nós temos recebido a lei pelas obras? Nós querendo fazer a lei, nós querendo praticar a lei. Será que existe esta possibilidade de nós praticarmos a justiça de Deus? Não existe. O homem não pode, ele é impotente, ele não consegue praticar a justiça de Deus. Assim como Adão no Éden, quando Deus criou todas as coisas, Deus não pediu para Adão criar árvores. Tudo já estava criado. Deus apenas disse para Adão, Adão, descansa, o seu trabalho vai ser um descanso. Você vai descansar de suas obras. Então, Adão, você vai apenas cuidar das minhas obras. Não que você vai fazer as minhas obras. Já pensou? Porque assim, na mente de Adão, as obras de Deus foi tudo aquilo que ele criou, né? Foi a árvore, né? Foi a luz e etc. Já pensou? Deus chega e diz assim para Adão, Adão, você teria como você conseguir fazer a luz? Adão iria passar a eternidade toda, mas ele nunca iria conseguir fazer a obra de Deus. A mesma coisa conosco. E esse mesmo descanso que Adão entrou é o mesmo descanso que Deus quer que entremos. Descansar de todas as obras. Entendeu? Então, assim como Adão era impossível fazer as obras de Deus, era impossível fazer uma árvore, era impossível fazer a terra, porque na mente de Adão a criação era aquilo, as obras de Deus era aquilo. E lá em Efésios capítulo 2 diz que as obras de justiça, elas já estão preparadas desde a fundação do mundo. Então, quando você recebe essas obras pela fé, a alma faz progresso e avança de fé em fé. Agora, quando você recebe essas obras pelas suas próprias obras, tentando fazer as obras, na verdade você nem recebe, você está tentando fazer aquilo que já foi feito. Você nunca vai conseguir fazer as obras de Deus, certo? Então, nós percebemos a necessidade de termos a fé, porque com a fé, ela é a porta. Lá em
Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Apocalipse. É interessante nós notarmos todos esses pontos, todos esses detalhes, para que a gente possa ter uma visão ampla das Escrituras Sagradas. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, eu peço que você abra, é sempre bom você ter a Bíblia, tá bom? Para abrir aqui juntamente conosco. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que porta é essa que Deus está a bater? Eu acredito que muitos aqui iriam dizer, é a porta do coração. Mas não é a porta do coração. Como assim, Davi? Não é a porta do coração. Eu sempre aprendi que era a porta do coração. Quando lá em Apocalipse 20, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando diz esse que estou à porta e bato. Não. Na verdade, não é a porta da salvação. Ali é a porta que está descrita em Atos capítulo 14, versículo 27. O que diz Atos 14, versículo 27? E tendo ele chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles. E como ele abrira a porta da fé. Então, aquela porta, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, aquela porta é a porta da fé. Então, não é a porta do coração. Como diz Atos, capítulo 14, versículo 27, a porta da fé. Agora, a fé ela é a porta. E qual é a chave para abrir a porta? As promessas de Deus. As promessas de Deus abrem a porta da fé. E quando a fé é aberta, quando a porta da fé é aberta, aí nós vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17. Pela fé, Cristo habita no seu coração. Então perceba que a porta não é o coração. A porta é a fé. E ele habita quando essa porta é aberta. Aí ele habita no seu coração, pela fé. Certo? Então, vamos entender sobre esta necessidade desta porta da fé. Como diz Atos, capítulo 14, versículo de número 27. Isso. Então, se nós entendemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então vamos até a palavra de Deus aprender com a palavra de Deus o que era a fé e como exercitar esta fé. Então vamos até a palavra de Deus para encontrar o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre como exercer a verdadeira fé. Quando nós vamos até o livro de Mateus 9, do verso 28 ao versículo 30, diz assim: e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então eles eram cegos, aqueles dois cegos chegaram até Jesus, rogando a Cristo Jesus, e agora Jesus Cristo diz: credes vós que eu possa fazer isto? E eles disseram sim. Quando eles disseram sim, eles acreditaram na palavra de Jesus Cristo. Eles disseram sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Tá. Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da fé. E ele disse que seja-vos feito conforme a vossa fé. Mas aonde encontrar fé nesta história? Aonde eu posso encontrar fé nessa história? No versículo 28. Eles aceitaram a palavra. Então, a fé é você crer que o que Jesus Cristo falou vai se cumprir. Agora, vamos para outro exemplo da Bíblia, da palavra de Deus. No mesmo Mateus capítulo 9, lá no versículo 20 ao versículo 22, diz assim: e eis que uma mulher havia já há 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Estava perdendo sangue ali já há 12 anos. Né? Chegando por detrás dele, a mulher
tocou na orla de sua roupa. Ela tocou na orla da roupa de quem? Na orla da roupa de Cristo Jesus. Versículo 21. Qual era? O que se passava na mente daquela mulher? Porque dizia consigo, dizia na sua mente, ela pensava isso. Se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Mas qual era a evidência que essa mulher tinha? Que se ao menos ela tocar na roupa, ela ficaria sã. Qual era a evidência? Vamos lá para Malaquias capítulo 4, versículo 2, que diz assim. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, que temeis o nome do Senhor, o sol da justiça nascerá com cura. Quem é o sol da justiça? Cristo. Com cura nas suas vestes. Então, percebam que a mulher, ela tinha plena certeza que nas vestes de Jesus existia cura. Mas qual era a evidência que a mulher tinha? Malaquias capítulo 4, versículo 2. Então ela tinha certeza. Percebam no verso 21 que ela diz assim, ó, porque dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei curada. E foi exatamente isso que ela fez. E vamos agora para o versículo 22. E Jesus vendo-se, e vendo-a disse, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Como vimos nos dois cegos, qual foi a fé exercida pelos cegos? Eles creram naquilo que Cristo disse para eles. Eles creram na palavra de Jesus. Então, essa mulher, o mesmo autor e consumador da fé, Jesus Cristo, ele diz, a tua fé te salvou. Então, aqui Jesus Cristo está explicando o que é a fé. Ela creu na palavra de Deus. Como nós lemos no primeiro verso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Logo, aonde a palavra de Deus não está, não existe fé. Aonde existe a palavra, existe fé. Aonde existe fé, existe a palavra. Os dois estão unidos. Não tem como existir a fé sem existir a palavra de Deus. Então, é interessante notarmos, mais uma vez, que no versículo 21 ela diz, se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei curada. Mas a evidência que ela tinha era a própria palavra de Deus. E que palavra era essa? Ela exerceu a fé nas promessas de Deus. A palavra que se encontra em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. O sol da justiça nascerá com cura nas suas asas. Então percebam que essa palavra asa, que no hebraico significa canapash, significa franja ou orla. Então, o sol da justiça teria cura na sua orla. É interessante abrirmos um parênteses para a gente poder entender. Essa mulher, ela já havia padecido de um fluxo de sangue há 12 anos. E a Bíblia diz que a vida está no sangue. Então ela estava perdendo a vida. E quando Jesus curou, o sangue estancou. Então isso nos declara que quando Jesus Cristo curou aquela mulher passou a viver pela fé. Aquela mulher passou a ter vida. Porque os milagres de Jesus, nós vemos, como diz lá em João, capítulo 20, versículo 31, que os milagres de Jesus, os milagres que ele fez, tinha dois objetivos primários: crer em Jesus e trazer vida para aqueles que acreditarem no seu milagre. E aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela estava perdendo a vida. Porque a Bíblia vai nos dizer que a vida, que o sangue é vida. Então, aquela mulher, ela estava perdendo a vida. E Jesus veio e deu vida para aquela pobre alma que estava necessitada de vida.
pois ela estava perdendo a vida. Então, mesmo ocorre conosco, fecha parênteses. Então, queridos, vamos dar continuidade. Então, o que é fé? Diante dessas questões que foram colocadas, o que é fé? Fé é esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz que fará e depender dessa palavra para que a faça o que ela afirma. Então, a verdadeira fé depende da palavra. Esses personagens que foram citados, tanto a mulher como os dois cegos, eles exerceram a fé, porque eles acreditaram na palavra. Eles creram que a palavra, ela iria fazer. Ela não voltaria vazia, mas ela ia produzir para o desígnio que ela foi enviada. Então, a fé é depender totalmente da palavra. Assim como todo o universo depende da palavra de Deus, nós, como criaturas de Deus, devemos depender de sua palavra. Isso é viver pela fé. É depender inteiramente da palavra do Senhor Jesus Cristo. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Olha o que Ellen White fala, a serva do Senhor. Conselho aos pais, professores e estudantes. Ela diz assim: a verdadeira fé assim pergunta ao Senhor: que queres que faça? A dos 9:6. E quando o caminho é indicado pelo mestre, a fé se acha pronta a fazer a sua vontade. Sejam quais forem as dificuldades ou sacrifícios. Vamos entender esse texto aqui de uma lógica de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6 diz que a fé, ela é operante. Então, a verdadeira fé, ela opera. Mas ela opera o quê? As obras de Deus. A fé, ela não produz as obras de Deus. Ela não faz as obras de Deus. Mas ela é um meio para as obras de Deus vir até nós. Então, a fé, como diz Ellen White, ela se acha pronta a fazer a sua vontade. Então, quando nós exercitamos a fé na palavra de Deus, essa fé viva, que foi a mesma fé que o Filho de Deus teve, Cristo Jesus, ela vai operar, ela vai fazer, sejam quais forem as dificuldades ou sacrifício. Então, existe o poder nesta fé. Então, a fé é poderosa. E a fé que Deus promete dar para mim e para você é uma fé não fingida. E somente uma pessoa possui essa fé: Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo estiver vivendo em nós, nós teremos a fé do Senhor Jesus Cristo. Então, quando vier as dificuldades, as provações, não olhe para as dificuldades, não olhe para as provações, olhe para a espada da fé. Porque a espada da fé pode cortar a dificuldade. A espada da fé, desembaiada, pode cortar as nuvens densas das trevas. E a fé, queridos, ela é depender, é crer independente se você está vendo ou não. Porque fé não é você ver, mas fé é crer. Certo? Então, vamos dar continuidade. O assunto da fé é repetido várias vezes mediante o ensino de que a palavra de Deus realiza o que é falado por meio dessa palavra. No primeiro versículo da Bíblia, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como ele os criou, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então, nós já estudamos isso nas outras lives, mas é importante notarmos o seguinte: que o meio que criou todas as coisas foi a palavra. E o meio que mantém todas as coisas
é a palavra de Deus. Então, nós vemos que o assunto da fé, ele é repetido desde os primeiros versículos da Bíblia até o último versículo da Bíblia. Toda a Bíblia é um transcrito da fé. Então, vamos entender de uma forma mais profunda como essa fé faz. Qual é o poder desta fé? Né? E nós iremos também ver como ter esta fé na prática, certo? A mesma fé que criou os mundos pela palavra, a mesma palavra, a mesma fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que os mundos foram criados pela palavra. Então, eles foram criados pela fé. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, eles foram criados pela fé. Então, pela fé, pela palavra de Deus. Como lemos, sem a palavra de Deus não existe fé. Então, a mesma maneira como o sol é mantido até hoje, pelaquela palavra que foi falada lá no quarto dia da criação, nós, pela graça de Jesus, somos mantidos também de pecar. Como nós vimos na nossa primeira live, que aquela mesma palavra que falou lá no quarto dia da criação, para o sol ficar, ela é tão poderosa e ela é viva, como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que a palavra de Deus é viva e permanece para sempre, que até hoje a palavra de Deus permanece. Qual é a evidência? O sol está lá, pelaquela simples palavra que foi falada lá no quarto dia. Então, essa mesma palavra que foi falada lá no quarto dia, mantém o sol até hoje. Então, essa mesma palavra vai nos manter, vai nos guardar de pecar, assim como ela mantém o sol. Agora, é interessante notarmos também na vida de outro personagem. Por exemplo, Pedro. Quando o Senhor profere uma palavra, a coisa descrita está na palavra. Então, o poder está na palavra. E então, quando ele disse a Pedro, venha, aqui é a palavra de Jesus. Aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse assim, ó, venha, nessa palavrinha, V-E-N-H-A, nessas 5 letras, existia um poder tão grande que aplanou o mar para que Pedro pudesse estar seguro e não ser afundado. Se você alega que Pedro esteve sobre as águas e o que manteve Pedro sobre as águas foi as águas, isso não é uma verdade. Porque logo após Pedro caiu. Então você percebe que a fé, ela atravessa montanhas, barreiras. Se o mar não se abrir, a fé vai fazer com que você ande pelo mar. Vamos dar continuidade. O poder para vir estava na palavra. Foi somente a palavra do Senhor que pôde mantê-lo em cima da água. Então, quando Jesus Cristo disse venha, aquela palavra foi firmada com uma rocha. E Pedro andou sobre as águas. Como se estivesse, de fato, uma rocha ali. Mas, na verdade, era a fé. Mas esta fé, ela só pode ser mantida se nós acreditarmos. Porque quando Pedro deixou de acreditar, o que aconteceu? Ele caiu. Quando ele deixou de olhar para Cristo, olhou para os outros, o que foi que aconteceu? Automaticamente Pedro caiu. Ele afundou. Mas ele pediu socorro e novamente Jesus Cristo, né, o levantou. Mas cada detalhe da palavra de Deus é importante para entendermos como exercitar a fé. Então, se você está com medo de ir até Cristo Jesus, se você está com medo de que, eu vivo caindo, vai até Jesus Cristo e faça como Pedro naquele momento, naquela circunstância que ele não caiu. Siga o exemplo de Pedro, de acreditar na palavra. Porque Pedro, ele acreditou naquela palavra. E aquela palavra manteve Pedro sobre as águas. Aquela palavra foi como uma rocha firme, sólida, para que Pedro pudesse andar. Então, Jesus, ele chega e diz assim para mim e para você hoje, venham, queridos, não tenha medo, meus filhos, eu vou manter vocês em cima da água. Não tenha medo, a minha palavra será uma rocha sólida, será uma rocha firme para manter você sobre qualquer situação. É por isso que
A serva do Senhor vai dizer que qualquer dificuldade ou qualquer sacrifício que for, a fé se achará pronta a realizar. Então, nós precisamos ter esta fé de Jesus Cristo. Então, queridos, esta mesma palavra que disse, venha, essa mesma palavra é o próprio Jesus Cristo. Olha o que a serva do Senhor vai dizer em Ciência do Bom Viver, no capítulo 7, na página 122, ela diz assim: o mesmo poder exercido por Cristo, enquanto andava visivelmente entre os homens, acha-se em sua palavra. Então percebe que é o mesmo poder. É o mesmo poder. Queridos, isso é muito profundo. Vamos entender juntamente comigo. O mesmo poder de Cristo Jesus quando ele estava. E qual era o poder de Cristo? Como era demonstrado esse poder? Aí ela vai dizer, era por sua palavra que Jesus curava os doentes, expulsava os demônios, acalmava o mar, ressuscitava os mortos, e o povo dava testemunho de que sua palavra tinha autoridade. Vamos ler este verso, como este verso é, da forma como ele é. Não vamos acrescentar. O mesmo poder que curava os demônios, que ressuscitava os mortos, que acalmava a tempestade, que curava as doenças, é o mesmo poder que está na sua palavra. Ellen White vai continuar dizendo, ele falava a palavra de Deus, a mesma que falara a todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Jesus Cristo. Então, quando você pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, não é preciso você ter a palavra de Deus apenas como... Você não deve, na verdade, você não deve ter a palavra de Deus apenas como um livro histórico, como um livro que foi um livro onde conta histórias de milagres, de vidas que foram transformadas, mudadas pela palavra de Cristo. Você não deve ler desta forma a Bíblia Sagrada. Você deve ler como sendo o próprio Cristo. Você deve pegar a palavra de Deus e ler como sendo o próprio Jesus Cristo falando a mim e a você. E a mesma palavra que teve o resultado na vida dos personagens da Bíblia vai ser a mesma palavra que vai ter resultado na minha vida. Porque a palavra que tinha autoridade, que acalmou a tempestade, que ressuscitou os mortos, ela não perdeu nada do seu poder. É interessante notarmos isso. Essa palavra, ela nunca perdeu nada, absolutamente nada do seu poder. Então, quando nós vamos até as Escrituras Sagradas e cremos de fato e de verdade que a Bíblia é o próprio Cristo falando para mim, e ela tem o mesmo poder que teve na vida daqueles personagens, a alma vai fazer progresso. Nós estaremos exercendo fé. Então, como exercitar a fé? É você olhar a Bíblia com este olhar, rogar a palavra de Deus e andar como Pedro andou, o andar da fé. Crer na fé. Então, a Bíblia Sagrada, como diz a Ciência do Bom Viver, como diz Ellen White, é uma manifestação de Cristo. Então, Cristo ele se manifestou visivelmente. Agora, Cristo ele se manifesta por intermédio da sua palavra. Então, a palavra de Jesus Cristo ela é suficiente para te guardar de pecar. A palavra de Jesus ela é suficiente para te proteger dos ardis de Satanás. A palavra de Jesus ela é suficiente para que você tenha as obras de justiça na sua vida. Porque quando a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo declara justiça sobre todos nós,
declarar é falar. Então, quando Jesus Cristo diz assim, ó, eu vou declarar justiça, ou a justiça é declarada, então ele fala a justiça. E essa justiça se cumpre em nossa vida. Então, queridos, não olhem mais a Bíblia como apenas letras mortas, mas olhe a Bíblia como tendo vida, como sendo a manifestação do próprio Cristo. Como diz Ellen White, aqui está a palavra. Como diz Pedro, como diz João, em 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao versículo 3. Nós ouvimos a palavra, nós falamos, nós tocamos na palavra. Quem era a palavra? O verbo se fez carne. O verbo, palavra. A palavra se fez carne. A Bíblia se fez carne e habitou entre nós. Jesus mostrou que na Bíblia tem poder, porque a própria Bíblia se fez carne. A própria palavra existiu, veio em vida, veio em essência, nos mostrar que ela tem poder. Então, veja agora a Bíblia, como Ellen White está descrevendo, narrando toda a Bíblia, é uma manifestação de Jesus Cristo. Então, queridos, a fé é acreditar nesta palavra. Vou perguntar novamente para vocês, para que fique na nossa mente. O que é fé? Vamos lá. Fé é esperar que a própria palavra de Deus realize o que ela diz, que fará, e depender dessa própria palavra para que ela faça o que ela afirma. Então, isso é fé. Vamos dar continuidade. Disse o anjo, sentimento não é fé. Então, se você vai diante de Deus com a palavra, vamos trazer para a prática, para que a gente possa entender esse estudo, para que não fique algo somente na teoria, mas que fique na prática, que a gente possa aprender na prática como isso funciona. Quando você vai hoje, por exemplo, vá hoje diante de Deus, diga assim para o Senhor, Senhor, eu coloco diante de ti o meu coração. Diga para o Senhor o que tem no seu coração. Diga para o Senhor todos os teus pensamentos maus. Diga a Ele em pensamento, tá? É um conselho que eu dou para vocês. Então, diga para o Senhor, Senhor, eu tenho isso, eu sou assim, eu sou assado. Peça perdão e Ele vai te dar perdão. Quem está mais interessado em te dar perdão é Jesus Cristo. Ele é mais interessado em te perdoar, em te salvar, do que você mesmo. Infelizmente, muitas pessoas não creem no perdão de Deus. Tanto é que quando comete algum pecado, pede perdão para Deus várias vezes. Você, por exemplo, cometeu um pecado de manhã. Quando dá meio-dia, você vai e pede perdão. Aí você diz, vai de novo, aí pede perdão. Aí vai de novo, pede perdão. Saiba que quando você foi, pediu perdão, ele já te perdoou. Não é preciso você ficar pedindo perdão, 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 porque ele já te perdoou naquele momento. Mas eu vou te explicar porque essa culpa às vezes vem, né? Porque a consciência pesada às vezes vem. Quando você acaba de orar e pede perdão por aquele pecado. Primeiro, porque nós não cremos no perdão. E segundo, quando você é perdoado, o inimigo de nossas almas, ele não vai te lembrar de nenhum pecado que você cometeu para você. O inimigo de nossas almas, ele não vai te lembrar de nenhum pecado que você cometeu para você pedir perdão. Ele não vai fazer isso. Então, vamos entender isso aqui. Ó. Quando você pede perdão para Deus e ele te perdoa, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai colocar na tua mente que tu não foi perdoado. É por isso que quando você acaba de pedir perdão, aí você vai de novo e pede perdão. Vai de novo e pede perdão. Quando isso acontecer, que você acabou de pedir perdão para Deus, crendo que ele te perdoou, só que vem aquela consciência pesada novamente, saiba que é o inimigo te acusando
do perdão que Deus te deu. Então, essa verdade é muito linda. Quando eu aprendi isso, hoje, quando eu vou diante de Deus e confesso os meus pecados, mesmo que a minha consciência fica me dizendo, ah, você não foi perdoado, ah, ele não te perdoou, ah, você ainda é assim, eu digo, não pelo que eu sinta, mas pelo que Deus já falou. Perdoados estão os teus pecados. Então, a tua fé tem que atravessar os sentimentos. Então, muitos de nós ainda somos levados pelos sentimentos. Mas Ellen White vai dizer que fé não é sentimento. Então, você vai diante de Deus, pede perdão, creia. Mas por que, Davi? Eu não estou sentindo que eu fui perdoado. Você não deve sentir. Você deve crer, porque a palavra já falou. Perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Nenhuma condenação há para ti que está em Cristo Jesus. Vós já estás limpo pela palavra. Agora a justiça de Deus já se manifestou sobre a tua vida. Então, vamos entender que sentimento não é fé. A palavra de Deus diz assim, ó, já te dei um novo coração. Muitas pessoas, já te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi nos dado. Cristo já soprou o Espírito. O Espírito Santo já nos foi derramado. Então, por que eu não vejo isso na minha vida? Porque eu ainda fico medindo a minha vida espiritual com sentimento. Aí eu não sinto que o Espírito Santo está na minha vida. Eu não sinto que o Espírito Santo está trabalhando. Eu não consigo sentir isso. Mas não é pelo que você sente, querida ou querido. É pelo que a palavra de Deus diz. Apenas isso. Dependa dessa palavra. A Ellen White diz, fé é simplesmente tomar a Deus em sua palavra. Então, se ele disse que ele já te deu um novo coração, eu digo uma coisa para vocês. Não é mais nem preciso você pedir. É só você orar agradecendo. Queridos, a minha oração, depois no final eu posso dar um testemunho para vocês de como eu oro hoje. Mas hoje eu oro agradecendo. Ah, mas eu não estou vendo isso acontecendo. Queridos, não importa. Uma vez, uma irmã estava querendo vender uma casa e a casa dela ficava num local um pouco ruim, né, para vender, no Pará. E eu cheguei, conversei com ela, a gente conversou bastante, eu disse assim, irmã, você vai orar dessa seguinte forma, Senhor Deus, muito obrigado porque a minha casa já foi vendida. E não fique se perguntando, mas a minha casa ainda não foi vendida, eu ainda não vejo. Não, isso não é fé. Ore ao Senhor e diga assim, muito obrigado porque ela já foi vendida. 2 semanas ela vendeu a casa. Olhe para os filhos de vocês como já estando salvos. Como o Espírito Santo de Deus já fazendo trabalho. Senhor, obrigado porque o Senhor já purificou a vida do meu filho. Senhor, obrigado porque o Senhor já me deu um novo coração. Senhor, obrigado porque o Senhor já me deu perdão de todos os meus pecados. Você precisa fazer uma oração de agradecimento. Isso soa nos ouvidos de Deus como um cântico de alegria. E vá diante de Deus como um papai. Diga assim, meu pai. Ele ama quando a gente fala assim. Ele se sente íntimo conosco. Então vá diante de Deus, meu papaizinho querido. Ó Senhor, como eu tenho desejo de te servir. O Senhor conhece a profundidade do meu coração. Depois a gente pode marcar. A gente vai fazer estudos sobre isso ainda aqui, sobre oração. Mas então, queridos, vamos entender que a fé é simplesmente isso. É simples. É simples. Aí a serva do Senhor, ela vai dizer assim, ó. Vi que alguns se esforçavam demais para crer. A fé é tão simples. Uma criança, se o pai chegar e disser para uma criança, se o pai estiver no fundo do poço e a criança ouvir a voz do pai, venha, meu filho, se jogue, a criança vai se jogar. Ela não vai se perguntar, será que eu vou cair no precipício? Será que eu vou morrer? Não, ela vai se jogar. Cegamente ela vai se jogar. Então, queridos,
A fé é tão simples. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Por que a gente não tem? Porque a gente pede mal. A gente vai pedir o Espírito Santo, fica, Senhor, dá o Espírito Santo, dá o Espírito Santo, dá o Espírito Santo, e não agradece por ter recebido. Se vocês me permitirem, eu vou pegar o meu livro aqui, em cima. Este livro, Vida e Ensino, ele tem uma parte, um capítulo, chamado Fé e Oração. E eu gostaria de ler para vocês apenas uma frase deste capítulo. Este capítulo está... Eu vou abrir aqui para vocês. Vamos abrir aqui. Eu vou dar a página agora para vocês, que eu não me recordo de cabeça a página. Mas diz assim, o título é Fé e Oração. Diz assim, ó. Em nome do Senhor Jesus. Fé e Oração, capítulo 21 desse livro aqui, ó. Vida e Ensino. Olha o que é que a serva do Senhor vai nos dizer. A verdadeira fé aprende a reclamar a bênção prometida, antes que esta bênção se realize ou a experimentemos. Então perceba que ela está dizendo que a verdadeira fé aprende a reclamar a bênção antes mesmo de vermos ela. Ela continua, não é só isso não. Devemos pela fé enviar nossas petições, na página 126, para dentro do segundo véu, e fazer com que a nossa fé se apodere da bênção prometida e a reclame como sendo nossa. Primeiro ponto a anotar. Você deve pedir o que ele prometeu. O que você está pedindo, será que ele prometeu? Porque você precisa pedir conforme a promessa. Vamos dar continuidade. Aí ela diz, devemos então crer que recebemos a bênção, porque nossa fé se apoderou dela. E segundo a palavra é nossa. Marcos 11, 24. Tudo que pedirdes crendo, recebereis e tê-lo-eis. Aí ela diz, isto é fé, fé pura. O crer que recebemos a bênção, mesmo antes que a vejamos. Então, a fé pura é você crer que você já recebeu a bênção, mesmo sem você ver. Foi o caso dessa irmã da casa. Eu disse para ela, irmã, ore, já agradecendo que você já vendeu. Porque é a vontade de Deus que você saia da cidade. Ela foi, orou, 2 semanas ela vendeu a casa. Aí ela diz, ó, a verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus. Então percebam que a verdadeira fé, ela está baseada na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? Então, queridos, a verdadeira fé, ela aprende a reclamar as bênçãos que estão contidas na palavra de Deus. E quando nós vamos até a palavra, olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, não pergunte em seu coração. Queridos, é tão simples exercitar a fé. Porque a palavra de Deus, ela está aqui, ó. Aonde a palavra de Deus está, existe a fé. Então, é por isso que a palavra de Deus diz assim, não pergunte em seu coração quem subirá ao céu para trazer a fé até nós. Não pergunte tampouco quem descerá ao abismo, ou seja, quem percorrerá os distantes lugares para encontrar a fé e trazê-las até nós. Mas o que a palavra de Deus diz? Pois a palavra está perto de ti. Então a Bíblia está perto. Olha como é simples exercitar a fé. É só você ir até a palavra, rogar as promessas de Deus, crer que já recebeu sendo sua. Nós vamos fazer um estudo sobre os 7 passos para como receber o Espírito de Deus. De forma abundante, transbordante na nossa vida. Então vamos dar continuidade. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Assim seja, Senhor.
Se o Senhor falou que a palavra já está no meu coração, quem sou eu para te contrariar? Amém. Isto é, a palavra da fé que pregamos, certo? Então, a palavra, ela... então, a verdadeira fé vai até a palavra. Então, a palavra de Deus, ela está perto de nós. Precisamos entender isso. Então, a fé, queridos, é a dependência apenas da palavra de Deus. E a esperança de que apenas essa palavra cumprirá o que a palavra diz. Justificação pela fé, então, significa justificação mediante a dependência apenas da palavra de Deus e a esperança de que apenas essa palavra cumprirá o que ela diz. Ponto final. Eu não vou mais nem acrescentar nada aqui. Justificação pela fé significa justiça pela fé. Por justificação é o ato de ser declarado justo. Então vamos para mais um exemplo bíblico. Um exemplo do nosso pai da fé, Abraão. Gênesis 15, 5, 6. Jesus, chamou Abraão, Deus chamou Abraão. As estrelas do céu seria como a sua descendência. Abraão aceitou a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fez na vida de Abraão? Trouxe a ele justiça. E ele foi considerado justo. A Bíblia diz que Abraão teve fé no Senhor e isto lhe foi imputado como justiça. Então, creu é a mesma coisa de fé. Crer é fé, acreditar. Fé é crer. Então, Abraão teve fé no Senhor. E, por ele ter fé no Senhor, levou Abraão a ter uma vida justa. Levou a ser imputado em Abraão uma vida reta de justiça. Certo? Então, vamos dar continuidade, para que nós possamos entender isso de uma maneira mais simples e clara. Deus deu uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? Qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? Que Isaac iria nascer e que o filho da promessa não viria da serva de Abraão, mas o filho da promessa iria vir da própria Sara. Sara já tinha 90, se não me engano, era 90 anos. O corpo dela já estava morto. E já tinha se passado alguns anos. E a promessa ainda não tinha se cumprido. Mas por que a promessa ainda não tinha se cumprido? Porque a promessa ela ainda não tinha se cumprido na vida de Sara, queridos. Sabe por quê? Porque Sara duvidou. Sara não creu na palavra. Sara não acreditou na promessa. E ela fez de tudo para cumprir, para fazer a palavra de Deus. Mas tudo que ela fez resultou em escravidão. Mas, depois de 25 anos que se passaram, o corpo de Sara estava morto. Sara era estéril. Ela não poderia ter filho algum. Mas, queridos, vamos evitar compartilhar, tá bom? Porque senão vai sair aqui, tá ok? Eu peço para vocês aí, encarecidamente, eu vou retomar aqui, tá bom? Com a apresentação. Ok. Então, Deus fez uma promessa para Sara e Abraão. E esta promessa, sim, e esta promessa, ela não se cumpriu na vida de Sara e Abraão. Por quê? Por conta da incredulidade. Porque se eles tivessem permanecido firmes na palavra do Senhor, não teria se passado tanto tempo assim para que a promessa de Deus fosse cumprida. Então, depois que Abraão e Sara se livraram de todo o esquema de incredulidade que resultou no nascimento de Ismael e se firmaram sobre a fé apenas, sobre a dependência apenas da palavra de Deus, o que aconteceu? O verdadeiro filho da promessa nasceu. Então, depois de 25 anos, a promessa se cumpriu. Mas por que a promessa se cumpriu? Porque todo o artifício de incredulidade foi rompido. Saiu.
da mente de Sara e Abraão. Se eles tivessem permanecidos na incredulidade, iria demorar mais. Então, quando Sara parou para pensar e disse assim, eu já fiz de tudo, chamei a minha serva, se ela vivesse nesses dias, né, de hoje, ela ia para o ginecologista, ver se teria como fazer uma cirurgia para colocar outro útero ou alguma coisa, mas mesmo assim, era impossível de ter a criança. Porque nós temos aqui duas situações. Ela não tinha um corpo vivo, no sentido que ela não ovulava mais, não tinha como mais ter uma criança, certo? E não só isso, ela era estéril, ela não podia dar filho, certo? Então nós temos aqui dois problemas. Mas, quando eles creram apenas na palavra de Jesus, quando eles creram que o que Deus falou, que o filho da promessa viria dela, quando ela deixou todo o artifício, quando ela parou de fazer tudo para tentar cumprir a palavra de Deus, para tentar fazer a palavra de Deus pelas suas próprias obras, que resultaram em escravidão, ela descansou no Senhor e disse assim, Senhor, o que me resta agora é apenas crer na tua palavra. E a tua palavra vai produzir em mim o filho da promessa. E foi exatamente isso que aconteceu. E a descendência de Abraão é Cristo Jesus. Quando nós crermos em Cristo, quando nós crermos na palavra de Jesus, da mesma forma como Abraão e Sara deixaram todo o esquema de incredulidade, que trouxeram dor e mágoa, que o resultado da incredulidade foi isso, dor. Quando eles deixaram toda essa incredulidade, o filho da promessa nasceu. E a descendência de Isaac, de Abraão, é Cristo. Quando toda a incredulidade sair de nossa mente, o filho, a descendência de Abraão, Cristo, vai nascer em nossa vida. Então, quando nós deixarmos todo o esquema de incredulidade, Cristo Jesus vai nascer na nossa vida. Assim como Sara deixou todo o esquema de incredulidade, Isaac, o filho da promessa, que é um tipo de Cristo, nasceu no ventre de Sara. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Ele havia confiado na pura e simples palavra de Deus. Após renunciar a Ismael, e havia ganhado Isaac, o verdadeiro filho da promessa de Deus. E agora, havendo obtido Isaac, resta determinar se é a pura e simples palavra de Deus. Mesmo tendo que renunciar ao próprio Isaac. Então vamos dar continuidade. Vamos lá. Deus disse a Abraão, oferece Isaac como um sacrifício em holocausto. É isso o que eu vou fazer, disse Deus. Em Isaac será chamado a tua descendência, e a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Eu já interferi uma vez na promessa e impedi seu cumprimento até o momento em que repudiei tudo o que havia feito e voltei apenas para a palavra. Abraão se lembrando de que a culpa de Isaac não ter nascido ainda era por conta que ele que ele interferiu na promessa do Senhor, que era Deus que iria cumprir a promessa. Então, por meio de um milagre, Deus me deu Isaac, e o descendente prometido. Agora ele diz, oferece Isaac, o descendente prometido em holocausto, vou fazer isso. Por um milagre, Deus o deu no início. Por um milagre, Deus pode restaurar. Vamos entender isso aqui de uma forma mais profunda. Vamos perceber que o corpo de Sara estava morto. O nascimento de Isaac foi uma ressurreição de um corpo que estava morto. Então Abraão pensou, assim como Deus
ressuscitou Isaac no ventre de Sara, porque estava morto aquele corpo, se eu matar o meu filho, o mesmo Deus que ressuscitou ele no ventre da minha esposa Sara, será o mesmo Deus que ressuscitará Isaac desta morte. Abraão, ele tinha plena convicção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não poderia jamais falhar. Porque o que a palavra de Deus disse? A palavra de Deus disse que de Isaac, da tua descendência, será tão numerosa como as estrelas do céu. E em Isaac será chamada a tua descendência. Então, Abraão, ele se firmou nesta palavra. A única palavra que Abraão tinha para se firmar, a ponto de entregar o filho, porque, pensa bem, seria até justo Abraão não entregar Isaac. Por quê? Vamos entender, justo do ponto de vista humano. Porque se Abraão entrega Isaac, como ficaria a descendência do Messias? Ele poderia muito bem dizer, mas Senhor, o Senhor disse que da minha descendência viria o Messias. Eu não vou fazer isso, Senhor, pelo teu bem. Eu não vou fazer isso pela tua descendência. Mas não, queridos. Ele não temeu, mas ele creu contra a esperança. Ele creu que aquele mesmo Deus que ressuscitou no ventre de Sara, Isaac, iria ressuscitá-lo dentre os mortos. É por isso que, em Gênesis capítulo 22, quando Abraão deixa ali os seus homens, ele diz assim para os seus homens, nós vamos ali, nós no plural, ele e Isaac, e nós retornaremos. Então Abraão tinha certeza de que Isaac iria retornar com ele. Ele não disse, nós vamos e eu voltarei. Mas ele tinha certeza. Mas qual era a certeza que Abraão tinha? A palavra. Porque Jesus, Deus não poderia falhar com a palavra. Deus tinha que ter a palavra de Deus em sua ação. Então vamos dar continuidade. E até mesmo o fato de Deus trazer de volta Isaac dos mortos, não será que para ele, não será para ele algo mais difícil do que já o fez? Pois quanto à capacidade de gerar, tanto o meu corpo quanto o corpo de Sara estavam como que mortos. Mas mesmo assim, Deus fez surgir Isaac por meio de nós. Ele pode ressuscitar Isaac dos mortos e ele o fará. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Foi exatamente isso que Abraão, essa é a fé de Abraão. Ele creu naquela palavra. Ele dependeu daquela palavra que dizia, em Isaac será chamada a tua descendência. Então, queridos, o que nos falta para termos essa descendência, quem é a descendência de Isaac, quem é a descendência de Abraão? Cristo. Como diz Gálatas capítulo 3, versículo 17. Ou é versículo 16 ou é versículo 17, mas eu creio que é versículo 17. Que diz que Cristo é a descendência de Abraão. Então, como essa descendência de Abraão vai habitar na minha vida? Da mesma forma como o descendente de Abraão habitou no ventre de Sara, pela fé. Então, a fé na palavra de Deus é o que falta para que possa haver um reavivamento dentro do povo de Deus. É exatamente isso que falta para nós. É interessante, olha o que Prescott, ele diz. Fé na palavra resulta em reforma. Essa fé conduziu à reforma do século XVI. É também a fé que deve operar a reforma do século XXI, não mais XIX. Nos tempos de Lutero, a igreja havia enterrado a palavra de Deus e estava dando ao povo um ensinamento que ela própria criara. Da mesma maneira que o fez nos dias atuais, de modo tão abrangente. A obra de Lutero era trazer ao povo a palavra e constantemente permitir que se alimentasse dela. A palavra de Deus é vista constantemente nos escritos de Lutero. Fé na palavra de Deus. Aquela fé que crê na palavra de Deus, a despeito de qualquer circunstância exterior, resultou na reforma. Seremos testados nesse mesmo ponto.
A palavra nos afirma que milagres serão efetuados com o fim de sustentar a mentira. Os que dependem de circunstâncias externas, de ver, como evidência de sua aceitação para com Deus, são exatamente os mesmos que estão se preparando para se tornarem cativos do diabo, quando este bem o desejar. Ele pode produzir sinais externos. A palavra afirma que ele fará fogo descer do céu, à vista dos homens. Então, se você não tiver uma fé alicerçada na palavra, a fé de Jesus, você vai ser enganado pelo diabo. Então, a fé de Satanás, ela é uma fé presunçosa. E, infelizmente, a mesma fé de Satanás, o mesmo crer de Satanás, infelizmente, tem sido o nosso crer. Por exemplo, quando aquele demônio viu Jesus, ele disse assim, ó, eu sei que tu és o santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que os demônios creem. E, infelizmente, esse crer de Satanás é o mesmo crer nosso. Infelizmente. Nós cremos sobre a palavra, nós cremos sobre Cristo, como aquele demônio testificou, eu sei que tu és o santo de Deus. Ele reconheceu, ele creu sobre Cristo. Mas ele não creu nele. Ele não creu na palavra. O demônio não crê na palavra, ela crê nela, crê na palavra, mas não crê que a palavra pode trazer vida. Então, infelizmente, a nossa fé baseia-se nessa circunstância externa. E aqueles que baseiam a sua fé em circunstâncias externas serão enredados, serão enganados. Então, queridos, a fé de Satanás, ela precisa de evidências externas. E a fé de Jesus Cristo não. A fé de Jesus clama a promessa. E você não é preciso ver coisas externas. Mas você já creu porque a palavra de Deus falou. Então, a fé de Satanás é uma fé presunçosa. Né? Ela quer ver para crer. Mas a fé, ela crê. E depois vê o resultado da fé. Então, vamos dar continuidade. Sobre o que nos apoiaremos quando a terra for removida. A palavra de Deus será o único fundamento seguro. Contudo, se não aprendermos a permanecer inabaláveis sobre a palavra, não estaremos preparados para nos expor ao perigo naquele dia. Faremos parte do grupo que se apresenta perante o Senhor com medo. Precisamos nos acostumar a viver na presença de Deus, a ver aquele que é invisível. E, assim, quando ele se tornar visível, não teremos medo algum. Esta é a fé de Jesus. A fé que crê que a palavra de Deus é verdadeira, que permite que a palavra de Deus opere com todo o seu poder em nós e que se submete totalmente a esse processo. Ninguém consegue ter fé em Jesus Cristo se não estiver disposto a abandonar tudo por ele. Ele tudo deu e tudo demanda. Certo? Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês nesse momento eu vou fazer em forma de pergunta. Nós temos a fé de Jesus ou a fé de Satanás? Porque a fé inclui submeter-se e ceder completamente à palavra de Deus. Se você não se submete à palavra de Deus e crê naquela palavra, de fato, como tendo o poder para criar em você um novo coração, você não tem ainda a fé de Jesus. Nós não temos ainda a fé de Jesus. Mas nós temos, infelizmente, a fé do diabo. Nós temos o crer do diabo. E é esse crer do diabo que é ensinado pelas igrejas. Que é apenas crer. Mas esse crer, como diz Ellen White em Fé e Obras, ele não traz as obras de Deus. Esse não é o verdadeiro crer. O verdadeiro crer, a verdadeira fé, traz as obras de Deus. Reclama as obras, reclama as promessas de Deus. E estas promessas se cumprem. Dependem destas promessas. Dependem da palavra de Deus. Confiam mais na palavra de Deus do que na palavra de um homem. Queridos, meu apelo para você é: continue cavando a palavra de Deus. Porque aonde está a palavra, aí está a fé. Estude a sua palavra.
Medite nesta palavra e rogue as promessas que existem nesta palavra. Não creia sobre Cristo, mas creia em Cristo. Creia que a palavra de Deus, ela vai se cumprir literalmente na sua vida. Porque assim é e assim se fala. Amém? Então, neste momento, vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo e depois daremos aí a oportunidade para as perguntas e respostas. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, porque hoje o Senhor nos ensinou de uma forma muito simples, muito clara, Senhor, na tua palavra. Eu sei, ó Pai, que toda boa dádiva, toda sabedoria pertence a ti, Jesus. Eu não tenho nenhuma sabedoria. Eu não mereço nenhuma glória, eu não mereço nenhuma honra. Mas toda honra, toda glória é sua, Senhor. E eu te agradeço, Jesus Cristo, porque o Senhor explicou nesta tarde sobre como ter a verdadeira fé na palavra de Deus. Muito obrigado. Nós te agradecemos por todas as bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.